Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos. Bem-vindas as nossas comentadoras, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. O Orçamento de Estado é votado na Generalidade a 31 de outubro. A proposta foi entregue há uma semana no Parlamento pelo Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. O Chega já anunciou que vai votar contra, o PAN também. O PS disse que anunciaria o sentido do voto na próxima segunda-feira, mas agora pede um debate de urgência para ouvir o Ministro das Finanças a 25 de outubro, dias antes da votação. No próximo ano, a região deverá receber, para além do previsto na Lei de Finanças Regionais, mais 500 mil euros de investimento extra. O presidente do PS Açores sublinha que os compromissos políticos assumidos nunca caberiam nesse valor. Judite Parreira, Francisco César refere que os investimentos anunciados para os Açores não constam do Orçamento de Estado nem dependem do mapa de transferências. Entretanto, a transferência de 20 milhões de euros para o restabelecimento da normalidade assistencial do Hospital de Ponta Delgada, após o incêndio ocorrido em maio, foi publicado esta quarta-feira em Diário da República. O que é que podemos comentar sobre isto? Boa tarde, Andreia. Boa tarde, Cláudia e Graça. Cumprimento também, desejo uma boa tarde aos nossos ouvintes. Ora bem, este é o primeiro orçamento de um governo de centro-direita que está em funções há menos de um ano, portanto, que começou a governar, portanto, a 2 de abril deste ano, ou seja, está a aplicar um orçamento que não era o seu, e que começou a aplicá-lo a 2 de abril deste ano, há pouco mais de 6 meses. É evidente que, sendo um orçamento de um governo de centro-direita, não é igual, nem pode ser, a um orçamento do Partido Socialista, como é evidente. E, portanto, é natural que Francisco César não se reveja em algumas das medidas, ou em muitas medidas deste orçamento, porque não é nem pode ser aquilo que até agora vinha acontecendo com os governos do Partido Socialista, que têm propostas diferentes, que têm formas de estar diferentes, que têm princípios diferentes e, portanto, naturalmente, este será um orçamento diferente. Em relação aos Açores, é evidente que nós queremos sempre mais e é importante que se refira aqui a Lei de Finanças Regionais, porque a nossa autonomia está bastante fragilizada do ponto de vista económico, ou seja, a curto prazo pode não ser economicamente viável e portanto, é urgente que a Lei de Finanças Regionais seja revista e que, enquanto isso não acontecer, o Governo da República seja bastante solidário com os Açores, porque nós, Açores, somos uma região autónoma, não somos uma região independente e, portanto, os açorianos são também portugueses como os do Minho ou do Algarve, portanto, com os mesmos direitos. Desculpa, Judite, nas palavras do Chega Açores, Montenegro odeia os Açores. Pronto, portanto, vamos ficar à espera da benevolência. O Chega está um bocadinho desorientado e nós compreendemos bem. Ressabiado. É mais um termo das nossas desorientado gentes. E nós compreendemos muito bem porquê e havemos de falar nisso também oportunamente, eu espero. Eu tenho que falar nisso. Mas, neste caso, e no caso de Francisco César, efetivamente, compreendo que ele não se reveja em algumas propostas deste orçamento, mas também, por outro lado, digo que o Governo Regional tem que ser exigente, não é pelo facto de ser do Governo Central ser da mesma cor política que vamos, enfim, nos acomodar
acomodar àquilo que nos quiserem dar. Não pode ser assim, temos que ser exigentes, e a verdade é que, ainda no último programa falámos nisso, dos 45 milhões de euros que vieram de lá para fazer face às despesas com os estragos causados pelo furacão Lourenço, e também vieram 20 milhões já para o hospital. Portanto, vieram, mas não nos podemos acomodar a isto, não podemos ficar à espera que nos mandem migalhas. Temos que ser exigentes, porque somos açorianos portugueses como qualquer outro português. Cláudia Cardoso, Francisco César aponta 10 falhas e 2 equívocos do Governo da República para com o arquipélago e diz que este orçamento retira compromissos políticos que tinha em relação ao passado. Ele fala do hospital, do hospital de Ponta Delgada, que entretanto foi publicada a dotação de verbas, o aeroporto, a descontaminação da terceira, cadeia de Ponta Delgada, o aeroporto da Horta, perdão, cadeia de Ponta Delgada, cabo no submarino Interilhas, serviços públicos, o furacão Lourenço, que entretanto também já seguiram as verbas, obrigações de serviço público reduzidas e antecipação da idade da reforma. Cláudia Cardoso. Certo, boa tarde Andreia, cumprimento também a Judite e a Graça e naturalmente os nossos ouvintes que em várias latitudes acompanham a política de Saltos Altos. E evidentemente o tema que escolhemos para analisar foi a questão da apresentação do Orçamento de Estado pelo Governo da República. A Judite explicou que o Governo está em funções há pouco tempo e que naturalmente, este Orçamento de Estado teria que ter o crivo, a marca de quem governa. Isso é muito natural, e é muito natural também que a oposição queira manter ou demarcar-se também de algumas das opções que aqui são tomadas. O que me parece é que, efetivamente, e a posição do PS ainda não está definida, embora, como se sabe, houve diversas negociações que redundaram em nada, não houve fumo branco e, portanto, não me parece que isso tenha tornado um drama, nem por parte do Governo, que avançou com a proposta, nem por parte do Partido Socialista, que também anunciou que, não tendo havido acordo, iria depois nos órgãos próprios tomar a sua decisão. Agora, porque é que o Orçamento de Estado e porque é que ele nos importa tanto também aos Açores? Porque efetivamente os compromissos já assumidos, portanto, quer anteriormente por governos anteriores e por pelo Governo da República, não estão a ser honrados, e isso é que me parece que é o mais grave e que é aquilo que nos cabe discutir, porque no fundo somos açorianos e estamos a falar numa rádio terceirense e açoriana. Efetivamente, isto que tu enumeraste são aspectos que não estão contemplados, nenhum deles, e sobretudo são aspectos que, enfim, rolam, digamos assim, há suficiente tempo para pelo menos compreender-se-ia que não fossem todos, porque os orçamentos de Estado também são finitos, mas não ter nenhum investimento emblemático para os Açores no Orçamento de Estado é grave do meu ponto de vista, e acho que foi isso que no fundo o Francisco César tentou transmitir. Não há nenhum dos que estavam previstos, foram estes que enumeraste, e nos casos estão omissos, não aparecem, mas poder-se-ia dizer, não há estes, mas há outro para os Açores e que vai favorecer o desenvolvimento da região. Também não há. Portanto, não há nenhum dos compromissos assumidos e não há nenhum compromisso novo. E isso leva a que possamos, com propriedade, perguntar se o Governo da República se esqueceu que governa também a região autónoma dos Açores, porque indiretamente, através das transferências do Orçamento de Estado, é que o Governo da região também pode dispor de folga financeira para fazer face a algumas coisas, como sabe, não tem no seu Orçamento Regional. Se não tem no Regional, com certeza, digo eu, que se governasse, estaria a contar com o que vinha do Orçamento de Estado, mas também o Orçamento de Estado não dá essa benesse ao José Manuel Bolieiro. E, portanto, é neste caso que ficamos aqui um bocadinho presos, porque o que é que aconteceu aqui? O Governo Regional não teve força para impor, aliás,
a Judita Floroi sendo do mesmo partido, normalmente o que acontece é que a força é superior, não é? A capacidade de exigência é maior. Porque o entendimento também está subjacente. Esqueceste do 18 anos. Do jarrão não, chinês. eu não me esqueci de nada, mas a verdade é que isso costuma acontecer. Toda a gente se recorda dos apoios extraordinários do António Guterres à região, e ainda bem que os houve, porque foi em situações de grande complexidade, que se não fosse, incluindo, por exemplo, a questão do sismo de 98 no Faial, que se não fosse o investimento extraordinário que o Governo da República dedicou aos Açores num princípio de solidariedade territorial que tem que haver, não se tinha conseguido fazer face às hecatombes que aconteceram na região. No tempo em que o Partido Socialista governou a região, houve várias, como vocês se lembram, houve inúmeras. E provavelmente continuará a haver. O governo mudou, mas isto continua a acontecer. Infelizmente somos uma região, aliás, a Ilha Terceira está no centro, provavelmente, da próxima situação calamitosa que nos pode acontecer, como todos já perceberam, porque estamos desde junho de 2022 a sentir a sismicidade. E, portanto, os Açores são uma região especial, com características muito especiais. Não é a Madeira, porque os Açores têm que governar 9 ilhas. Um governo de uma região que governa 9 ilhas não é o mesmo que um governo de uma região que governa 2. E não se pode encarar da mesma forma, embora no fundo a sua condição de região autónoma é idêntica, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático é muito diversa, porque os Açores dividem, ou seja, são 9, são 3 hospitais, mais não sei quantos centros de saúde, são muito mais escolas do que a Madeira tem, são portos e aeroportos, portanto, tudo isto somado, o custo real é muito superior, o PIB de um açoriano não é o mesmo que do madeirense, e portanto, é neste sentido, e é porque eu acho que os centralistas são pessoas muito complicadas e existem em todos os partidos. No Partido Socialista também existem centralistas, sempre existiram. E o princípio da ausência da solidariedade nacional é que é aqui questionável. Portanto, eu acho que o que Francisco César aqui diz é que este orçamento é mau para a região, é mau para os Açores. E é. Porque, para além de não cumprir os que estavam estabelecidos, revela uma total insensibilidade e a ausência de novos compromissos. Poder-se-ia dizer, sim senhor, não cumpre os que estavam assumidos, como tu disseste, a cadeia de Ponta Delgada, aquela extensão da cadeia da Horta, o cabo submarino em Carilhas, o furacão Lourenço, o aeroporto da Horta, a descontaminação da ilha, não cumpre nada disto. Ou seja, o que é que aqui se percebe? O cidadão comum. O Governo Regional não tem força perante o governo do seu próprio partido, a nível nacional, para exigir Cláudia, que parte ou todas desses mas eu tenho que te interromper previstos. só para te lembrar uma coisa. Esses compromissos foram assumidos durante anos, estiveram em vários orçamentos durante os governos socialistas e também não foram cumpridos. Pronto, mas aquilo eu acho que é preferível que não esteja no orçamento e venha a ser cumprido. Pois, e agora eu não sei como é que algo que não está inscrito no orçamento pode vir a ser cumprido. Porque os compromissos cumprem-se, os investimentos fazem-se com verba financeira que está afeta e alocada. Não há nenhuma possibilidade de se fazer extraordinariamente. Nenhuma, não. E, portanto, aquilo que me parece é, quando Francisco César diz que este orçamento é mau para a região, é claramente mau. É claramente mau. Por outro lado, a questão da Lei de Finanças Regionais é falso que tenha retirado receitas à região. Porque entre 2021 e 2024 os Açores receberam mais de 293 milhões de euros por via da Lei de Finanças Regionais. Portanto, não vamos alocar agora, colocar na Lei de Finanças Regionais o único bode expiatório disto. Há aqui um claro desinteresse do Governo da República pela região. E isto é que me parece que é discutível e é mau. Graça Silveira, este seria um mau orçamento para a região, usando as palavras do Presidente do PS Açores, que a Cláudia citou? Bom, muito boa tarde a todos, às minhas colegas de debate, à nossa moderadora, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos e a quem nos ouve na Rádio Clube de Angra. É a opinião de Francisco César e que agora, como líder do PS regional recém-eleito, quer marcar a diferença, quer na atitude em relação ao orçamento regional, quer como deputado à República representante dos açorianos, em que vem dizer que há efetivamente 10 falhas. Agora, aquilo que eu acho estranho é o silêncio do PSD Açores, que não desmentiu. Basicamente, em política, aquilo que é anunciado e não é desmentido é como se fosse verdade.
Mas não posso deixar de concordar com aquilo que a Judite disse, porque temos aqui, para já não concordo que sejam investimentos, porque investimento é quando se investe dinheiro para uma melhoria, para um retorno, para o desenvolvimento, etc, etc. Isto são compromissos assumidos e na grande maioria deles há muitos anos. Temos aqui 2 ou 3 mais recentes, mas... Aeroporto da Horta, descontaminação da Praia da Vitória e construção da cadeia de Ponta da Algada, quer dizer, isto já passou tanto governo e primeiro é isto e depois é aquilo e depois empurra e passam-se orçamentos e orçamentos e orçamentos e uns têm a verba e ela não é executada e outros não têm a verba e, portanto... Eu acho que esta lógica de que quando os dois governos têm a mesma cor política os açorianos vão ser favorecidos é muito relativo, porque há primeiros ministros em todas as cores políticas mais centralistas que outros. Nós lembramos-nos perfeitamente de que Cavaco Silva nunca foi propriamente um autonomista. E ele governou na altura em que a região ainda era governada por Mota Amaral, portanto eram 2 partidos da mesma cor política e Cavaco Silva nunca foi propriamente amigo da região. António Costa declarou-se um autonomista convicto, mas sim, o António Costa é um homem cheio de convicções, mas foram só convicções, porque depois o orçamento, vê-se, continuam. Depois, temos outros mais recentes, de facto, que são preocupantes. O investimento dos cabos submarinos, quer dizer, tudo o que é técnico diz que os nossos cabos submarinos estão completamente em fim de linha. E se aquilo rebenta, fiquem a saber que ficamos sem comunicações, sem internet, olha, sem aviões, vai ser um desmame, olha, vai ser um desmame, já disse, voltamos o telemóvel. Voltamos já há 50 anos. Eu estava a dizer, da maneira que vai haver um desmame, é que a gente tem a ideia de que só os adolescentes é que são viciados em telemóvel. Conheço muitos adultos completamente aditos ao telemóvel. Portanto, essa é uma questão que é efetivamente preocupante. Em relação aos cortes nas obrigações de serviço público, eu acho que é um bocadinho a cavalgar a questão dos 600 euros. Portanto, como foi imposto um teto à compra das passagens, pressupõe-se que vai haver uma redução nas obrigações de serviço público, porque acabou o regabof das passagens a 800 e a 900 euros. Depois temos a questão da reabilitação do H10, que é muito interessante, porque é dito lá claramente reabilitação e reconstrução do H10. Não diz que é dinheiro para pagar um hospital modular que vai custar mais de que 20 milhões, isto para fazer a coisa por baixo. Portanto, este bebê ainda vai ficar no colo de alguém e que está a ter consequências, quer dizer, que eu acho que os açorianos não estão a perceber bem o que é que se está a passar aqui. Ainda a semana passada fomos confrontados com a notícia de que o Rally Sata, que mobiliza uma economia brutal, foi cancelado por falta de segurança, de apoio médico no Hospital H10, como se houvesse um grande desastre durante o rally que não podem ser assistidos. Então, e as nossas crianças na escola se espatifarem todas, se partirem a cabeça, quer dizer, então vamos cancelar São Miguel. Se esta é a lógica, quer dizer, há coisas que eu não... São Miguel, graça, porque as outras ilhas... É verdade, mas pode acontecer... As outras ilhas usam. É verdade, mas aí estamos numa situação de que acontece uma coisa qualquer na Horta ou na Terceira, não são evacuados para São Miguel, são evacuados para Lisboa, vem o Falcon. Há outra questão. A questão é, não pode acontecer uma coisa em território de São Miguel, como é o caso do Rally, porque o hospital não dá resposta. E o compromisso da República foi, e está lá dito claramente, reabilitação e reconstrução do H10. Pronto. Depois, a falta de compromisso em relação à antecipação da idade da reforma. Isto é uma proposta do CDS de há muitos anos. O Artur Lima dizia que, que há vários estudos que comprovam que, por vários fatores, a esperança média de vida na região são 2 anos inferior à esperança média de vida na República e que, por isso, devíamos nos reformar 2 anos mais cedo. Mas isso tem custos, isto tem muitos custos e, portanto, e quem paga as pensões não é o orçamento regional, é o orçamento da República e que também nada está dito em relação a isso.
Mas, quer dizer, isto é uma questão que nos preocupa, mas também devo dizer, para o comum dos açorianos, ninguém consegue olhar para um orçamento de Estado e perceber o que é que está lá, o que é que não está lá. Para nós era importante, por isso é que eu estava a dizer, era importante que os diferentes partidos da região se pronunciassem sobre isso e fizessem o contraditório, porque senão nós não temos competências técnicas para conseguir perceber isso, até porque muitas da análise que Francisco César faz é partindo do princípio que o montante total, que é um bolo fechado, não será suficiente para assegurar todos estes compromissos. E que não tem nada a ver, e aí concordo completamente com a Cláudia, com a Lei das Finanças Regionais, porque uma coisa são a Lei das Finanças Regionais, que é o entendimento que existe entre a região e a República daquilo que nos deve ser devolvido, daquilo que nós pagamos de imposto, de uma forma muito simples para as pessoas perceberem esta coisa da Lei das Finanças Regionais. Durante muito tempo não eram feitos os cálculos à capitação, ou seja, independentemente daquilo que nós descontávamos de IRS, independentemente daquilo que nós pagávamos de IVA, independentemente de tudo aquilo em que a região contribuía com taxas, ou com impostos, ou o que quer que seja, não era feito esse encontro à região, portanto, de uma forma simples. Portanto, isto tem que ser revista novamente a Lei das Finanças Regionais para tornar aquilo que nós pagamos e aquilo que nós recebemos mais justo. Basicamente é isso. Mas isso é só uma parte que tem a ver com os nossos impostos. Outra coisa bem diferente é aquilo que existe na região e que é da responsabilidade da República, porque nós também somos Portugal, bolas. Nós temos alguma autonomia, mas somos Portugal. O nosso mar interessa bastante. E as cadeias já não é uma questão de valores de humanidade. Sim, há condições de perfeita desumanidade que se está a viver nas nossas cadeias. Os tribunais, igual. As forças de segurança pública, toda a gente reclama. A universidade, toda a gente reclama e nada acontece. E, portanto, o Estado não nos pode esquecer, não somos propriamente as regiões ultramarinas que estamos esquecidos no meio do Atlântico. Portanto, tem que haver. E eu lembro-me do tempo em que já disse isto várias vezes aqui, e a Judite e a Cláudia lembram-se que sempre que íamos a Lisboa, sempre que íamos ao Terreiro do Paço, geralmente era na CAPAT, na comissão em que íamos defender coisas para a região, não interessava qual é que era a cor política e nós alinhávamos todos. Lembro-me perfeitamente, até na altura, questões da lei do mar, que a Assunção não foi propriamente do mais amigo que há para a região, e eu, quando fui a Lisboa, fui defender os Açores, não fui defender o CDS. Portanto, tem... Assunção Cristas. O que é que eu disse? Assunção só. Estou só a especificar aos ouvintes. Que na altura era a Ministra da Agricultura e dos Assuntos do Mar e que... A Graça queria dizer que tenho confiança. Além de ter confiança pessoal, fazia parte da comissão. Não, e eu fazia parte dos órgãos diretivos do partido na região e a nível nacional. Eu fazia parte da Comissão Política Nacional da Assunção, mas lá estava a defender a região. E isto tem que ser feito, independentemente da cor política, porque, como já disse e reitero, os tiques centralistas são transversais a todas as cores políticas. Judite, ainda não se conhece o sentido de voto do Partido Socialista, o Chega e o PAN já anunciaram que votam contra. E o PCP? Muito bem. Ainda antes de falar isso, eu quero frisar que as preocupações da Cláudia e da Graça também são as minhas preocupações. E, portanto, mais uma vez reiterar que o Governo dos Açores deve fazer exigências ao Governo Central. Mas deixa-me só acabar de dizer, porque eu não expliquei. Vocês lembram-se da questão do jarrão chinês, quando foi da reeleição, quando foram as eleições regionais para que elegeram José Manuel Bolieiro, a coligação, digamos assim. Montenegro estava ao lado e foi homericamente ignorado por José Manuel Bolieiro. Tanto que houve um comentador que disse
que José Manuel Bolieiro tratou o Montenegro como se fosse um jarrão chinês, daí a private joke do jarrão chinês. Portanto, nesta altura do campeonato, não sei se Montenegro e José Manuel Bolieiro estão em condições de ter uma relação de BFFs. Não precisam de ser amigos. Se Montenegro vai dizer assim, eu fui o jarrão chinês, tu agora has de ser uma jarra do chinês. Não, eles não têm que ser amigos. Mas o Governo da região tem que fazer exigências ao Governo Central. Em relação à cadeia de Ponta Delgada, que é uma das coisas que também nos preocupa bastante e que tem sido referida todos os anos por esta altura, falamos da cadeia de Ponta Delgada, porque isto já é uma situação que se arrasta há muito tempo. Ora, quem está detido na cadeia de Ponta Delgada está a pagar a sua dívida à sociedade, mas tem que ter condições dignas e humanas para o fazer. Os detidos estão na Ilha Terceira. Sim, estão lá já mais do que em Ponta Delgada estão mais do que aqueles que deviam estar. Sim, é verdade, e estão em condições de humanos. Os que já não, a cadeia de Ponta Delgada não comporta, vêm para a Terceira, vão para a Horta, enfim, e alguns até para o continente. E, portanto, esta gente tem que ter condições dignas para se reintegrada na sociedade. E com estas condições não tem certeza, porque não é em camaradas com 60 homens, quer dizer, eu acho que eles saem pior do que aquilo que entraram, porque vão aprender uns com os outros aquilo que não devem. E, portanto, é mau para os que estão lá detidos, mas também para os reclusos, mas também para quem lá trabalha, porque até os guardas prisionais também sentem muitas vezes a sua vida em risco, e parece que há lá uma das camaradas em que não consegue entrar um guarda sozinho, com medo, porque são muitos os que estão lá dentro e a entrada é de forma que ele facilmente fica rodeado por todos os detidos e pode não conseguir sair. E há 4 ou 5 anos houve um caso de um foco de como é que se diz aquela doença de pulmões? Tuberculose. Sim, pronto. E que depois contaminou toda a gente, com todas essas coisas. Não se fazia pesquisa, não se fazia detecção. Também era assim. Do que li com... não, estou a falar há 4 ou 5 anos, já na nova. Do que li do deputado Paulo Muniz, a cadeia de Ponta Delgada vai arrancar em 2027, mas nós já temos algum receio de que isto não seja. Descrédito. E não quero brincar contigo. É descrédito. Mas ultimamente o que o Paulo Muniz diz não se escreve. Não só sei, se escreve. não sei. Não, eu diria, aquilo que ele diz só se escreve. Mas eu vou continuar. Diz ele que o relatório do concurso para a aquisição dos serviços de elaboração do projeto ficará concluído em novembro. Ora, eu também pergunto, mas já não havia um relatório? Durante os governos socialistas nunca fizeram nenhum relatório, porque o que fizeram foi só mudar a bagacina da mata das feiticeiras de um lado para o outro. Parece-me pouco também. Até construíram a cadeia de Angra, mas vamos lá ver se realmente arranca em 2027, peca por tardio. Eles estavam à espera de um feitiço na mata das feiticeiras. Em relação às outras questões que foram aqui colocadas, eu concordo com tudo e preocupa-me bastante. Menos a antecipação da idade da reforma. Isso, sinceramente, para mim é um não assunto, porque eu não me quero reformar mais cedo. Eu quero perceber, é isso mesmo, eu quero perceber por que razão é que nos Açores a esperança de vida é menor do que no continente, e quero que sejam feitos esforços ao nível da saúde, ao nível da habitação e de tudo o que tiver que ser feito para que os açorianos possam ter a sua esperança de vida. Não é reformar mais cedo, não me resolve nada, porque eu reformo mais cedo, mas também vou morrer mais cedo, e isso não resolve absolutamente nada. Resolve é percebermos porquê e tentarmos resolver essa situação. Vais ter mais 2 aninhos para viajar, mais cedo, mas eu não quero reformar na mesma idade e morrer mais cedo também não. Não tens que esperar para a interrupção. Não, vai ser um contínuo. Eu gosto de trabalhar e ainda me sinto com força para isso. Agora vou responder à questão que deixa-me só acabar isto. É como os terceirenses dizem: tiras bilhete e nunca mais voltas. Bom, em relação à votação dos partidos, obviamente que dos partidos de esquerda, da esquerda mais radical, da esquerda de uma forma geral,
não, mais radical, no PS, Estás não a vou falar deles salvaguardar aqui. o PS, Não, o do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PCP, é óbvio que são partidos que nem sequer precisam de ver a página de rosto do documento para já saberem qual vai ser o seu sentido de voto. Eles vão votar sempre contra. Pronto, porque sim, só porque sim. Portanto, este chumbo é um chumbo é uma questão anunciado. ideológica. Não se revê num orçamento de direita. Mas não se revê, mas não haverá lá nada e também não podem eles próprios fazer propostas de alteração para terem alguma coisa em que se revejam lá. É que ainda antes disso acontecer, já avisam de que vão votar contra. Portanto, isso. Já anunciou. Eu Acho que vi. não. Foi mas o PAN e o PCP. Só ouvi o PAN chega. O PAN que não O é PCP também já falou, ainda o não PCP é. PAN que falou não de é início. de esquerda Foi. nem o PAN que não é de esquerda nem de direita, dizem. Pronto, mas vai também um bocadinho na onda Diz que há retrocessos. e também vai atrás. A Iniciativa Liberal, através de Rui Rocha, já se pronunciou também e já disse que não vai votar a favor. Não vai votar a Provavelmente favor, vai ser mas ainda está sem saber se vota contra ou se abstém, porque esse sim diz que quer conhecer o documento e ver quais das propostas da Iniciativa Liberal é que vão Já ser deve estar a acolhidas lamber papel. e, portanto, esse tem uma postura mais séria, na minha opinião. E, portanto, vai esperar para ver o que é que acontece e também vai esperar para ver qual vai ser o sentido de voto dos outros partidos, sobretudo do Partido Socialista. Relativamente ao Chega, o Chega está numa desorientação e como é que tu dizias, Graça? Ressaibiado. Também está ressabiado. Já disse que vai votar contra o Orçamento de Estado na generalidade, porque não se revê no documento e depois diz aqui que o documento que é um desastre, uma fraude e que a nível de impostos dá com uma mão e tira com a outra. Portanto, já disse que vai votar contra. E acusa o Governo de se aliar ao PS. Ora, eu acho que o PS e o Chega neste momento estão como se costuma dizer, entre a espada e a parede. É porque realmente, se eles tomarem a mesma posição, ficam ligados um ao outro para sempre. Diz ele que é um voto irrevogável, portanto, aqui nem sequer dá a possibilidade de, enfim, depois, na discussão, de vir Se bem que a abster-se. palavra irrevogável na boca de André Ventura. E esta espada e a parede que a está a dizer, corre-se um risco que é na lavagem dos cestos, no final da vindima, o PS ficar a achar que o Chega não vai chumbar e vai salvar, e o Chega vai ficar à espera do PS e cada um espera um pelo outro e chumba-se o orçamento. Pois, pode acontecer. Eu acho é que o Chega perdeu a relevância que julgava ter quando nas eleições conquista aquele número de deputados, achou que perdeu ia relevância ser, e perdeu palco. Perdeu palco, perdeu peso político, achou que iria ser o Chega a mandar no governo e afinal as coisas não lhe correram assim, as coisas não estão a correr mal ao governo e o Chega de repente sente-se muito sozinho. E isso nota-se pelas posturas que vem tendo, porque está preocupado com o seu futuro. É que o Chega foi buscar apoiantes da esquerda da esquerda radical à direita radical. E, portanto, tem ali gente que veio de outros partidos e que facilmente pode achar que o Chega não está a fazer aquilo a que se tinha proposto, está a defraudar as aspirações de quem votou nele e voltar para os partidos de onde vieram. E, portanto, isso é uma coisa que preocupa o Chega. Eu acho, e já o disse aqui, acho que o Chega já atingiu o seu pico de crescimento. E viu-se isso nas eleições na Madeira, viu-se isso nas eleições para a Europa. Quando André Ventura faz parte das listas, enfim, tem outro peso e consegue outros resultados. Quando não tem, o Chega já não cresce como se previa ou como ele próprio previa que crescesse. E isso nota-se nas manifestações. Eu estava em Lisboa no final do mês passado, quando houve uma manifestação no Rossio, do Chega, com apoiantes do país todo.
Mas tinha mesmo muita gente. E quem chegou primeiro ao palco, que eu não vi, eu andava por lá, mas não estava nem para aí virada, mas ia ouvindo as coisas que iam acontecendo, e quem era a propósito da imigração. E o primeiro que chegou ao palco, que eu não vi quem era, dizia nem mais um. Ou seja, imigrantes, não entrava nem mais nenhum. Quando André Ventura chegou ao palco, que foi mais tarde, um bocado, já veio com um discurso mais moderado. Porque sabe que nem toda a gente se revê naquele discurso tão radical. E, portanto, o Chega está um pouco perdido no meio disto tudo. E achou que, se calhar, a melhor forma de não perder o seu eleitorado, porque não se sabe o que é que isto vai dar e podemos ir para eleições, com isso resolveu declarar já o seu chumbo ao orçamento para ver se conseguia conter os estragos. O Partido Socialista está completamente encostado às cordas. Pedro Nuno Santos pôs-se numa situação, e ele próprio a que a criou, que agora não sabe muito bem como é que há de sair dela, porque as condições que ele propôs, há condições que são absolutamente inaceitáveis. É contra a baixa de impostos, é contra propunha o aumento da despesa, portanto, isto é típico do Partido Socialista, não é? Portanto, só tem que ser os privados a pagar os desvarios da máquina do Estado e, portanto, pôs-se numa posição com exigências e com linhas vermelhas, nomeadamente no que diz respeito ao IRS jovem e ao IRC. No IRS jovem já chegaram a um entendimento, mas no IRC não, porque são contra a baixa do IRC e, portanto, está numa situação muito delicada, porque tem 3 hipóteses de voto, não é? A favor não vai votar, com certeza que não. A abstenção, isso seria o mais sensato, era o que ele devia ter dito desde o início, que este não era o orçamento do Partido Socialista, que não se revia em algumas das medidas, que apresentariam propostas, mas que se iria abster, dando o benefício da dúvida a um governo cujo orçamento este é o primeiro. É o primeiro. E que foi aprovado. Um governo que foi aprovado, que foi o programa de governo foi aprovado. Portanto, essa seria a posição mais sensata. Mas é verdade, a Claudiana queria falar sobre isso, ela dizer que a gente tem que falar dos Açores, porque estamos na Ilha Terceira, mas isso e é dos Açores. Mas isso é importante, porque isso depois também nos pode... Não, mas deixa-me só, para não demorar muito, deixa-me só concluir. Vamos concluir. Deixa-me só concluir, porque senão eu também arrasto, eu monopolizo o tempo e depois não resta para vocês. A abstenção seria o mais sensato, mas fazer isso agora deixa numa posição também delicada. Por que estás a fazer essa análise? Ele ainda não foi anunciado o sentido. Não, mas estou eu a dizer, estamos só a fazer várias hipóteses, estou aqui ainda estamos em fase de previsões. Na fase da evidência. Na base da evidência, precisamente. Que estão nessa fase. Se ele se abstiver, perde o braço de ferro que está a fazer. E portanto, também fica um bocadinho fragilizado, mas parece-me a mim que será a posição mais sensata, porque se votar contra, sai da Assembleia da República de braço dado com o Chega. O Chega vai votar contra, se o PS também votar contra, sai aquilo que andaram a dizer até agora. Nuno Santos disse o contrário. Disse o contrário de quê? Disse que achava que haver entendimento tinha que ser entre quem governa e o Partido Socialista. Mas o entendimento, mas o entendimento tem que ser das duas partes, não é? O governo, o que o Pedro Nuno Santos quer, o que Pedro Nuno Santos quer é que o governo, não está a gente com o que Pedro Nuno Santos quer é que o governo ceda às suas pretensões, e isto também não pode ser assim, porque senão temos um orçamento de um governo de centro-direita, mas totalmente de esquerda, e os portugueses que votaram ainda há pouco tempo e foram votar em grande número, pronunciaram-se claramente, e portanto não é isto que estão à espera, nem mesmo dentro do Partido Socialista, é porque Pedro Nuno Santos já tem muitas vozes contrárias que se fazem ouvir, já não tem... Não, o PS é um partido democrático. Mas não é isso que Pedro Nuno Santos veio dizer. Veio dizer foi que o Partido Socialista tinha ele veio
Mas isso Mas não claro quer que dizer tem votos dissonantes, é normal. que Ou o PSD as não pessoas tem não votos tenham, dissonantes? Isso chama-se mesmo lei do da Partido posse. Podem e Socialista, devem, não podem e devem. possam ter Podem e opiniões devem. contrárias. Podem e devem, Podem e mas devem. não foi isso que ele veio dizer. Portanto, eu acho que ele fica numa situação bastante fragilizada, tem a sua cabeça a prémio. Se formos para eleições, que é uma possibilidade, porque é verdade que o governo pode até apresentar um orçamento retificativo, ou pode governar por duodécimos, pode, mas não é a mesma coisa. Mas Montenegro já tinha dito sabemos que que temos duodécimos Olha, o não. governo PRR regional, para o governo executar, regional que já não governa há tempo para direito e isso. é como se estivéssemos em duodécimo. Já Portanto, o venham mal ao PRR mundo. já não tem mais folga para haver atrasos. Nem os portugueses têm paciência, não querem que lhe deem a voz, porque os portugueses já tiveram a sua voz e foram às urnas e disseram o que é que queriam. Portanto, Mas também não foram muito significativos nessa vitória hoje dito. com mais paciência, diria, foram muito veementes. para que haja mais crises políticas e mais instabilidade, porque isto daqui a dias já parece a Primeira República, em que os governos não duram nada. Portanto, parece-me que o sensato seria absterem-se. Não estou à espera que votem a favor. Absterem-se, mas eles lá saberão. Cláudia, Cláudia, consequências do voto do PS aqui em resposta à Judite. Consequências do voto do PS. Ora, eu primeiro queria fazer uma retificação. Eu há pouco falei nos Açores, porque obviamente é o que me interessa aqui falar. Mas claro que eu também consigo falar do Orçamento de Estado na generalidade. Falei na especialidade, porque acho que aos ouvintes do RCA, estou a deduzir que também no Alasca não vamos ter ouvinte. Nem no Mas já temos noutras latitudes. Temos. É verdade, com muito gosto. Mas o sentido de voto do Partido Socialista. Ora, eu sinceramente não tenho uma opinião assim tão radical. Eu não sou grande fervorosa do Pedro Nuno Santos, como já tive a oportunidade nos programas, mas acho que o homem aqui até se portou relativamente bem. Portanto, ele fez o que lhe cabia, tentou negociar aqueles que são o que ele chamou linhas vermelhas, as quais ele não pode ultrapassar para não defraudar também o seu eleitorado, e isso compreende-se. Em qualquer partido é assim. Portanto, ele sabe perfeitamente que se as ultrapassasse e desse de bandeja na primeira negociação, olha, não colocamos condições nenhumas, façam lá como entenderem, nós vamos votar a favor ou abster-se. Claro que isto seria péssimo para aqueles que são, estamos a falar do partido que tem vocação, ambição e intenção de vir a ser governo. E, portanto, naturalmente o Pedro Nuno Santos gostaria de ser Primeiro-Ministro de Portugal. E é por isso que ele está nessa situação menos confortável. Agora, ele fez o que tinha a fazer, ele tentou negociar, colocou as suas questões que, nomeadamente, tinham a ver com a redução da carga fiscal para as empresas, onde havia desacordo, e há, o impacto nas políticas sociais, onde havia desacordo, e há, as questões das medidas jovens, embora este Orçamento de Estado, e eu também, quando é para falar bem, gosto de falar, este Orçamento de Estado, um dos pontos positivos que tem é o foco nos jovens, eu estou de acordo. Eu, Cláudia Cardoso. Mas o PS e Pedro Nuno Santos, na sua opinião, e foi uma das linhas vermelhas, achava que devia ser muito mais abrangente do que já é. Outra questão era o crescimento económico e a dívida pública, então também houve desacordo. E depois o crescimento do salário mínimo. Pedro Nuno Santos, na expectativa de seus 870, entendeu que tinha que ser superior e o Governo da República, quem governa, achou que não. Também as questões relacionadas com a reforma da administração pública. Portanto, ele colocou estes patamares. E isso não conseguiu que houvesse acordo, até porque Montenegro deu a sua posição também como fechada. Se houve alguma irredutibilidade do Partido Socialista, também houve de Montenegro. Ele disse claramente que o programa que estava a ser desenhado, que a proposta estava fechada, havia negociação ou não havia, também não há drama, vamos para a frente com isto. Portanto, a irredutibilidade nunca ou raramente é apenas de um dos lados. E agora o Pedro Nuno Santos o que é que tem dito? E parece-me que relativamente bem, embora ainda seja, volto a frisar, a maior fã. Ele tem dito que nos órgãos próprios se vai decidir e vai ser anunciado segunda-feira. Entretanto, têm surgido vozes, algumas históricas, a dizer que não concordam com o sentido que isto está a tomar, mas isso eu acho bom. Eu acho muito democrático. Eu também. Tomara que os partidos políticos todos fizessem isso. Então, é muito saudável que haja gente que acha que a gente deve aprovar, deixar passar. É mais adepto do unanimismo. Não, não me parece que seja isso. O que me parece aqui ele quer marcar a sua posição de líder.
e acha que este tipo de cedências pode colocar o PS em maus lençóis. E pode, ele tem razão. Ou seja, o que é que acontece? E se for para eleições também? Se Pedro Nuno Santos resolver votar contra e formos para eleições, o PS também não vai ficar muito bem na fotografia, porque não teve o sentido de Estado. A gente já sabe os argumentos que o PS vai ser acusado. Não teve sentido de Estado, não defendeu o primeiro país, um governo que está há pouco tempo em funções, blá blá blá, parte da Joninho. Mas também, se o viabilizar, vai ser alvo das críticas contrárias, que é deixou cair os seus princípios, de que não protegeu e defraudou o seu eleitorado, e portanto, quer dizer, isto aqui, em bom rigor, é preço por tacão e preço por nateiro. E Pedro Nuno Santos já percebeu isso, porque está a ser cauteloso e vai ouvir, com certeza, a Comissão Nacional, para ver o que é que sai desta questão, o fumo branco que sai aqui. Agora, não me parece que seja possível ligar ao Chega. De todo não me parece possível. Até porque o Chega tem uma agenda completamente distinta e muito mais radical de ou vai ou racha. Não é essa a agenda do Partido Socialista. Eu acho que Pedro Nuno Santos também percebe que lhe é exigida, ele até pode não querer, mas que lhe é exigida cautela neste particular. E é isso que ele está a fazer. Está a tentar ser cauteloso, colocando de qualquer forma as suas balizas. Agora há aqui questões que o Orçamento de Estado também devia acautelar e não contempla. Por exemplo, a questão mesmo da redução da carga fiscal. O que está previsto no Orçamento de Estado, na proposta que foi entregue, é um aspecto positivo, a redução da carga fiscal, mas a forma como lá está expressa é de uma evolução muito lenta. É de uma evolução muito lenta. A gente também tem que analisar as coisas e ver o que é que lá está. Não é bem a carga e a redução da carga fiscal que foi anunciada, que foi prometida nas eleições. É uma coisa lenta uma coisa e muito não é mitigada. Carne, é peixe. E muito mitigada. Depois, a dívida pública continua elevada no Orçamento de Estado. O saldo orçamental também tem uma evolução limitada. E uma dependência excessiva do PRR. É isto que o Orçamento de Estado tem nas suas linhas principais. O que é que eu acho que provavelmente também faz Pedro Nuno Santos ter essa posição? Esta proposta não inclui qualquer uma das três prioridades do PS. Desde logo, tem a questão das privatizações, uma vaga de privatizações elevada. E depois tem uma coisa que não se falou aqui, eu até pensei que a Andreia, a nossa moderadora, ia puxar esse assunto, mas não puxou, que é a questão do programa para os média. Que não sei se vocês viram. Isso dava um debate só. Isso dava um debate. Mas podemos fazer no próximo programa. Que é acabar com a publicidade. E querem falar de agricultura, desculpa. Já antes que não se fala de agricultura aqui. Mas quando a gente falar da publicidade... Mas quando a gente falar da publicidade, podes falar da publicidade das vaquinhas que tiveram um concerto da Marley. Não querias falar da agricultura, falas das vacas com música. De acabar a publicidade nos órgãos públicos, acho péssimo. E acho que, de facto, é algo que merece aqui o nosso juízo e o nosso debate. Porque, efetivamente, a RTP, vocês conseguem facilmente, os nossos ouvintes, perceber quais serão as consequências para os canais públicos do fim da publicidade. É muito fácil de perceber. E, portanto, isto daria... A não ser que as receitas venham de outro sítio. E vou deixar a Graça falar, porque senão ela vai-me começar a interromper antes que isso aconteça. Não, tu vais deixar falar para não seres como a Graça. Também é por isso. Graça Silveira. Isso tudo, ainda não ser como eu. Graça Silveira. Qual a importância de termos ou não um orçamento? Bom, antes de responder a isso, e vai estar explicado e subentendido na minha resposta, eu queria só dizer que, ao contrário daquilo que a Judite disse, isto não parece a Primeira República, isto já parece a primeira classe. Desta novela não é a primeira classe, é o primeiro ano do primeiro ciclo. É verdade, primeiro ano do primeiro ciclo. Mas isso é só para atualizar. Se tu estás a ver ao nível da Primeira República. Um título destes, eu em vez de dizer assim, não parece a Primeira República, parece a primeira classe. Não, de primeiro ano do primeiro ciclo. Já não funciona. Portanto, já não tem mais impacto. E então o Ventura nisto tudo parece mesmo, isto parece canalha da primeira classe, como se diz na nossa terra. A questão aqui é o seguinte: o Pedro Nuno Santos, não nos podemos esquecer que ganha a liderança do PS exatamente contra o Zé Luís Carneiro, é assim, se bem me lembro que ele se chamava. José Luís Carneiro. Porque José Luís Carneiro defendia
isto que o Pedro Nuno Santos agora teve que fazer, e mal, porque não está nas convicções dele, não é ele. Lembro perfeitamente, na altura dizíamos, pá, isto vai ser outra vez a geringonça, porque Pedro Nuno Santos sempre foi mais à esquerda, queria dar a mão aos partidos de esquerda, e agora viu-se na situação de fazer aquilo que era a grande campanha do José Luís Carneiro, que achava que o PS, numa atitude de responsabilidade e sentido de Estado, devia suportar o outro partido moderado, ou seja, quem fosse que ganhasse, dos partidos moderados, naquilo que seja o interesse para os portugueses e para Portugal. E perdeu e ganhou Pedro Nuno Santos. Portanto, imagino que o eleitorado do PS, por muito que diga que vamos falar todos a uma só voz e que estamos todos unidos, que não seja fácil. E que haja muitas vozes dissonantes, não só por não concordarem, mas por terem votado em Pedro Nuno Santos, que não era isto que queria. A questão é simples. Depois de se iniciar um processo de negociação, que foi aquilo que ele fez com o Primeiro-Ministro, a mensagem que ele diz é que está a pôr condições, portanto, quem faz uma negociação, no fundo, aquilo que diz é: eu estou disponível para negociar. E se estou disponível para negociar, quer dizer que vou colocar condições que me permitam, no limite, poder viabilizar este orçamento. Portanto, ou então não se tinha sequer iniciado nenhuma negociação. Ao iniciar a negociação é esta. Mas o Pedro Nuno Santos revelou-se um péssimo negociador. Tu não vais para a mesa de jogo, logo a Cláudia disse, colocou linhas vermelhas, que agora está muito na moda chamar linhas vermelhas, mas em jogo, e quando vais para uma negociação, pôs as tuas linhas vermelhas, é dizeres quais são os ases que tens na mão. E o que é que ele nunca pensou foi que o Montenegro fosse ceder na linha toda, e que cedeu. Quais eram as duas linhas vermelhas? Era o IRS jovem e o IRC. Em relação ao IRS jovem, Montenegro retira a proposta de lei, que de resto foi uma bênção, porque era uma proposta de lei que ninguém gostava, que estava mal feita e que ainda corria o risco de ser chumbada pelo Tribunal Constitucional por ser a própria da proposta de lei inconstitucional. Portanto, ele já tinha percebido que estava num mato sem cachorro com aquela proposta do IRS jovem, e o Pedro Nuno Santos ainda lhe deu a oportunidade de a retirar. E Montenegro dizer: já cedi numa. Na outra, não cedo completamente, mas estamos a falar de 2 pontos percentuais e eu reduzo 1. Portanto, após isto, Pedro Nuno Santos coloca-se numa situação, numa posição em que vai ser muito difícil para o país entender um chumbo do orçamento por parte do PS. E eu acho que não vão ser só os portugueses que vão ter alguma dificuldade em perdoar isto a Pedro Nuno Santos. É porque os próprios autarcas do PS precisam de um orçamento aprovado, e isso é uma das vantagens de ter um orçamento aprovado. Precisam de ter um orçamento aprovado para poderem executar o PRR. E é com a execução do PRR que, em breve, quando chegarem as eleições autárquicas, vão ter obra feita. E as próximas eleições autárquicas vão ser uma prova de vida para o PS, em que se vai perceber se o PS vai continuar a perder poder ou se vai conseguir manter as câmaras que tem ou até se calhar crescer. É uma prova de vida para o Pedro Nuno Santos. E, portanto, não estou a ver como é que os autarcas do PS vão gerir bem um chumbo de orçamento. Além disso, se o orçamento for chumbado, uma das medidas mais emblemáticas do PS, que é as portagens gratuitas, também cai. Portanto, tinha prometido aos portugueses que não vamos ter. Por último, que é o que faz com que ele fique naquela situação que é: se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come, é que as vozes do PS que dizem: ele não devia ter sequer começado negociações nenhumas, ele devia ter dito que vou-me abster e viabilizo este orçamento. Não sei se vocês ainda se lembram, mas foi exatamente esta atitude que, na altura, fez com que o António José Seguro caísse.
Quer dizer, ele não caiu, ele levou um pontapé do António Costa. Ele foi o golpe palaciano do António Costa, foi exatamente com esta desculpa de uma abstenção silenciosa. E, portanto, neste momento não sei muito bem como é que isto vai acontecer. A Cláudia dizia, pronto, mas todos perdem. Todos perdem não, porque se em última instância o orçamento for chumbado, eu acho que quem tem mais a perder é mesmo o Chega e o PS, porque é aquela coisa de no quinco, quando a gente dá para nulo, já não vou, mas depois estás com a mão cheia de ases e o negociador diz, então vamos para nulos, vamos ver quem é que safa melhor. E acho que se formos para eleições, Montenegro tem mais possibilidade, ou fica tudo igual, ou Montenegro cresce. E, portanto, não vejo qual é que é a vantagem de manter as coisas nestes termos. Mas também não percebo porque é que ele vai marcar uma Comissão Política Nacional para segunda-feira, depois do Congresso do PSC, porque está com medo da reação do partido. Eu diria até que isto indicia que há uma possibilidade dele viabilizar o orçamento. É o que eu acho, exatamente. Eu também acho isso, porque é a única explicação para ele marcar isto para segunda-feira. É a forma de sair mais airosamente. Não é só isso, é porque senão, o que é que vai acontecer? No Congresso do PSD, não sabendo qual é a posição do PS, vai dar malheta e ele vai encontrar, provavelmente, razões de alguma deselegância ou de algumas linhas vermelhas que vão ser ultrapassadas no Congresso do PSD para justificar o seu chumbo. É a única explicação que eu encontro. De seguida, a rubrica Quedas Altas. Quedas altas. Judite Parreira, uma entidade ou acontecimento em alta e outro em queda. Eu vou começar pelas quedas e pelas quedas, em queda eu ponho Luís Montenegro. E vocês sabem como eu aprecio Luís Montenegro. Acho que é um político sério, íntegro, que está a fazer um excelente trabalho enquanto Primeiro-Ministro, mas até as pessoas sérias e íntegras também têm os seus momentos infelizes e desastrosos. E Luís Montenegro foi infeliz e desastroso nas suas declarações sobre o jornalismo. E sobre a comunicação social, de uma forma geral, mas em relação aos jornalistas ele foi muito deselegante. Bons e maus jornalistas há, como há professores, médicos, advogados e em todas as profissões. Agora, é a comunicação social que nos informa e é a comunicação social que escrutina o trabalho dos políticos quando é bom e quando é mau. Quando é bom, quando há inaugurações, pompa e circunstância, são muito bem-vindos. Quando criticam e quando a crítica não é favorável, já não servem, não pode ser assim. E, portanto, esta semana a minha queda é para Luís Montenegro, com muita pena minha, porque é um político de quem gosto muito, mas tem que ser justa. Em alta, tive mais dificuldade em encontrar uma alta esta semana, confesso. Mas vamos lá ver se eu pronuncio bem isto. European Travel Agent Forum, que se está a realizar na terceira, começou dia 14, vai até dia 20 de outubro, com o apoio da Câmara de Comércio e da Câmara de Angra, e a parceria da Visita Açores, entre empresas locais e agentes de viagens da América do Norte. São muitas pessoas, 95 fornecedores europeus e 150 agentes de viagens norte-americanos. Isto corresponde a mais de 1000 dormidas só nesta época, e quando ainda há pouco tempo nos referimos à necessidade de combater a sazonalidade e a época baixa do turismo, pode ser que esta seja uma solução e, portanto, para mim está em alta. Cláudia Cardoso. Em alta, coloquei aqui uma iniciativa da Câmara de Comércio de Angra, que é uma promoção conjunta no mercado norte-americano da Terceira e do Porto. Eu achei que isto era extremamente interessante. O que é que fez avançar com este pacote, digamos, para combater a sazonalidade? E porque o Porto e a Terceira têm uma união histórica. E é por aqui que eu acho que é muito interessante. Ou seja, cativar dois sítios totalmente distintos, pertencentes ao mesmo país, mas em zonas com histórias diferentes, mas que estão unidos porque são as duas cidades do património mundial e têm em comum o seu papel nas lutas entre liberais e miguelistas. Além disso, tem a gastronomia e o vinho. Então, um pacote que está a ser promovido junto ao mercado norte-americano para cativar, na época baixa, digamos assim, as pessoas desse mercado a visitarem. Achei isso interessantíssimo e, portanto, quis pô-la em alta. Em baixa, a questão da crise sísmica. O porquê é que eu ponho em baixa? Naturalmente, porque ainda ontem
nós verificámos que houve uma simulação promovida para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, ali que envolveu a freguesia das Cinco Ribeiras, e o Governo Regional é um ser silencioso. Isto é como dizia o outro, é poeira se move, não é? Ele move-se, mas ninguém dá muito por isso. E, portanto, como é que é possível? Nós estamos desde 20 de junho de 2022 nesta crise sísmica terrível e não há esclarecimentos à população, não há nenhuma vaga de fundo que permita perceber que o Governo Regional, nem que seja aqui, porque obviamente ninguém tem culpa das crises sísmicas, mas nem que seja aqui, exista. Graça Silveira. Olha, em alta o facto de finalmente, ao fim de 10 anos, o processo de BES do Banco Espírito Santo chegar ao Tribunal. Em baixa, o facto dos lesados do Banif continuarem silenciosamente esquecidos e foi o mesmo tipo de burla. Pessoas simples que pegaram nas suas poupançazinhas, convencidos de que estavam a colocar, a render em contas a prazo completamente seguras e que lhes estava a ser vendido gato por lebre, no caso do BES, estavam a vender dívida do BES. Pessoas que não vão ser ressarcidas, porque mesmo a venda do património do banco só representa 1% dos prejuízos totais estimados, que são 12 mil milhões de euros. Eu nem sequer consigo realizar, a maior parte dos portugueses não consegue realizar o que é que isto representa. E em baixa também, e relacionado com isto, aquele show lastimável que não havia necessidade nenhuma de fazer chegar Ricardo Salgado ao tribunal pela porta principal, o carro deixado aí a 50 metros. Eu não deixava fazer em São meu pai quando ele estava com Alzheimer, que tinha uma dificuldade enorme em progredir, como se viu, com o pezinho curto, quando ele podia... porque o advogado a dizer, estão a fazer isto ao Ricardo Salgado, não é humano. Não é humano, mas foi ele que decidiu, que ele podia ter entrado com o carro pela garagem e ter entrado de elevador. Ele é que quis fazer este show-off, que era perfeitamente desnecessário e lastimável. É verdade que o senhor está com Alzheimer, mas na altura, quando era dono disto tudo, fez famílias inteiras se desgraçarem, pessoas que tinham as suas poupanças, que quando perderam aquele dinheiro ficaram com vidas miseráveis e dos quais até mais de 100 já morreram sempre à espera que justiça fosse feita. Mas também tenho que dizer que justiça que só acontece 10 anos depois não é justiça. E com a justiça terminamos o Política de Saltos Altos, quinzenalmente às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.